Bom dia, professor. Tudo bem? Então, tá bom. Bom dia, Marcos. Bom dia, Célia. Vamos lá iniciar nossa aula de hoje, mas passar alguns recadinhos, que hoje eu vou fazer uma revisão. O nosso conteúdo nós já finalizamos, não é isso? Bom dia a todos. Bom dia, Esméria. Nossa, que voz é essa, Esméria? Meu Deus. Sei lá. O que você aprontou no final de semana, Esméria, para ficar de isolamento, menina? Eu sou só isolamento. Vamos lá. Pessoal, relacionado ao nosso conteúdo, a gente já finalizou. Perfeito? Correto ou não? Me respondam, por gentileza. Sim, professor, bom dia. Bom dia, Sandra Rimpo. Então, terminamos o nosso conteúdo. Hoje eu vou fazer uma revisão, tá? Vou fazer uma revisão da unidade 3 até o término, pegar os pontos principais. Vocês já têm a data da prova de vocês? Porque é uma disciplina interativa, né? Já tem a data ou não? Desculpa, Pro, não ouvi sua pergunta. Vocês já têm a data da prova de vocês? O Luiz mandou um calendário para a gente, que de 4 a 10 são as disciplinas interativas e de 15 a 19, acho, são as demais disciplinas. É isso? Exatamente isso. Tá? Então, logo mais vocês estarão em prova. Peço a vocês, especialmente para a classe da Carol. Perfeito? Amanhã é a última peça de estágio, né? Por gentileza, a gente está fechando o semestre, estamos indo para as provas. Amanhã é a peça de estágio de número 6. Por favor, não deixem para a última hora, já protocolem. Vocês farão prova de estágio, perfeito. Já para sair o relatório e a gente já ir produzindo. Estamos sim finalizando. Hoje, dia 1º, então será tudo muito rápido. Estágio, prova, lançamento, né? Segunda chamada. Então, por favor, agilizem isso, tá? O mais rápido possível. Eu sempre venho cobrando aí a Carol uma constância, até agradeço e peço desculpas de te ficar importunando aí, Carol, você entendeu? Mas você sabe que a gente vive em cima de relatório na faculdade, você mais do que ninguém sabe a respeito disso. Sim. Tá? Então, a todo momento a gente cobrava, tá? Já protocolaram, e a gente vai ficar monitorando isso via relatório. Então, peço para vocês, por favor, aí da sua classe, já passam um comunicado, entendeu? Tá todo mundo interessado efetivamente em finalizar esse semestre, que aí finalizou, a gente tem mais um mês aí, que seria o mês das férias, e vamos ver como é que a gente vai iniciar aí agosto de 2020. Perfeito? Então, esse é especial para a classe da Carol. Fica tranquilo. Então, por favor, Carol, já te importunando logo às 8h15 da manhã. Entendeu? Já vou mandar para eles. Já manda para eles, entendeu? Já para fechar é a última, encerra e tá tudo certo. Vamos para o próximo semestre. Então, vocês terão a prova. A prova de vocês será elaborada pela faculdade. Certo, Carol? Certo. Será elaborada pela faculdade. Então, por favor, estudem pelo AVA. Todas as minhas aulas, a orientação foi essa, né? A gente dá aula pelo AVA, tudo pelo AVA. Façam, por favor, as atividades diagnóstica e de aprendizagem do AVA, por favor, e vamos para a prova. Eu acho que para a nossa disciplina a gente viu tudo, não tem muito segredo, tá? A única coisa que eu complementaria em relação ao AVA é dar uma lida na Lei 11.101 de 2005, perfeito, só para fixar bem o conteúdo, tá? O restante a gente viu a legislação, não tem muito segredo, eu acho que vai todo mundo aí fazer uma boa prova, perfeito?
Então, eu vou compartilhar a tela, vamos fazer uma revisão aí da unidade 3 e 4. Na unidade 3 e 4 só tem 3 sessões, é uma unidade bem pequena, né? 3 e 4, extremamente pequena. A gente faz rapidinho isso e a semana que vem vocês terão aí prova. Tudo bem? Professor. Olá, Sandra Rico. Olá. Então, nossa prova será segunda-feira. Sim, né? Próxima. Não será segunda-feira. Tá. Será no calendário que o Luiz passou para vocês. Que dia que é? Eu não recebi, eu não estou com esse calendário em mãos. Então, de 4 a... Agora esqueci, acho que é 9, são as interativas. E a partir do dia 15. Na segunda, dia 15, vai ser a prova dele, é isso mesmo? Tá, não, então. é que o senhor falou na próxima semana teremos prova, mas eu já imaginei que fosse a sua. Desculpe. Entendi. Sim, não, imagina. A nossa, né, Carol, é disciplina interativa, não é isso? A sua disciplina é a MI, não é? Ela não é Sim. interativa. Tá, então Então, ela ela vai acontecer no dia 15. do dia 15, é isso? As disciplinas interativas são aquelas que a gente faz totalmente online. Tá. São aquelas de... Luiz mandou um recado, são aquelas que a gente faz totalmente online. Deixa eu pegar aqui para a gente... Para não ter dúvidas, né? É que esse semestre, a gente não tem muita disciplina online. Tem direitos internacionais, que é DI. Tá. Que mais que a gente tem? Me ajuda, gente, eu não lembro. Bom dia. Nós temos as disciplinas interativas, né, na próxima semana, as DIB, que são as blended, e as HM, as híbridas apenas. As disciplinas modelo professor e modelo institucional, que é, no caso, a sua matéria, a MI, é na semana Do dia 15. Isso. Isso, no dia 15, a partir do dia 15. Apenas a MI, a MP, a partir do dia 15. Só que vocês têm híbrida, Samuel? Sim, mas não de recuperação, nós temos de outra matéria. No caso, nós só temos previdenciário. Nós não temos, então é essa a confusão, tá certo. Ok. Então, vamos lá. Compartilhei a tela aí, estão todos vendo? Sim ou não? Estou vendo. Tô Tá. vendo. Então, vamos lá. Unidade 3, uma revisão da unidade 3 e da unidade 4, tá? As unidades são divididas aqui em 3 sessões. É bem simples, entendeu? De uma forma bem resumida, bem didática. Como eu já disse, só peço a vocês que deem para a prova, né? Deem uma lida aí na Lei 11.101 de 2005. Perfeito. O material do AVA, como eu disse, ele é bem didático, mas ele não põe a lei em si, né? Eu só acho que os materiais deveriam efetivamente trazer a lei. Porém, cabe ao professor falar. Então, por favor, a respeito de falência, vamos pregar a lei aí 11.101 de 2005, dá uma lida nela, tá? Que trata de recuperação judicial e falência, para que a gente tenha ela em mãos. E quando a gente começa falando de falência, né? O que seria a falência, tá? Uma situação legal derivada aí de uma decisão judicial em que se instaura uma execução concursal do devedor empresário. Então, vejam, a gente até fez uma atividade ligada aí às empresas que estão efetivamente indo à falência, né? A semana passada parece que teve a Latam e a Hertz. Latam e Hertz também aí, Hertz é locadora de veículos, né? Para quem não sabe. Inclusive, uma das parceiras da OAB, advogado que viajava muito, fazia muita locação de carro pela Hertz, porque ela tinha uma parceria forte com a OAB. Ok, fiz muito uso da Hertz, que era um preço diferenciado para nós, advogados. Então, o que visa efetivamente essa execução concursal do devedor empresário? Visa o princípio da equidade, né?
que todos efetivamente possam receber seus créditos de forma igualitária. Então, o grande objetivo da falência, tá, é que ela termine não com uma falência frustrada, que a gente falou disso e falará de novo, perfeito? Mas sim que todo o conjunto dela, tá, toda a execução concursal do devedor, que todos efetivamente consigam aí receber. Então, a grande ideia da falência, por isso que o advogado tem um papel primordial nisso, acompanhar essa execução concursal, para que ela chegue no término, mesmo que ele seja declarado falido, tá? Quando do encerramento da falência, é que com o patrimônio que foi efetivamente angariado, tá? Com as vendas, produto aí da falência, perfeito? Que ele consiga pagar todos. Isso, para a gente, é de extrema relevância. O advogado aqui ele tem que ter um papel bem forte de, efetivamente, conversar com os credores, tá? Para ver se a gente consegue aí reduzir valores, perfeito? Não é porque a pessoa está num processo falencial que as ações devem ser julgadas à revelia e confissão, jamais, tá? Tem muita gente que pensa, poxa, já que está entrando aí em processo falencial, vamos deixar os processos cíveis, trabalhistas, etc., serem julgados tudo à falência, a empresa quebrou mesmo. Não é bem assim, perfeito? E eu digo isso com que finalidade? Até para cobrança de honorários, né? Porque muitas das vezes fala, eu vou contratar um advogado para tratar da minha falência, sendo que eu quebrei. Qual é o interesse que eu tenho nisso? O interesse é, no mínimo, você fazer uma redução deste passivo, tá? Que você deva, mas deva num valor menor, valor menor. É diferente dever 1 milhão e é diferente dever 100 mil. Ok? Então, vamos tentar, dentro desse processo falencial, ok? Pagar todo mundo. Eu tenho uma execução concursal. Então, todos os credores aqui, dentro da sua classificação, eles têm que ser tratados com paridade, com equidade. Perfeito? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido para que todos possam receber, tá? De forma igualitária e que, no final, graças a Deus, nessa execução aí, todos possam vir a receber. Que é o que está acontecendo com essas empresas hoje, né? Vocês imaginem, com essa demissão em massa que está tendo aí, né, dessas grandes empresas, perfeito? Tem um colega de vocês de turma, né, curso de Direito, melhor dizendo, me falou da Pressolândia, trabalhava na Pressolândia, também parece que está numa situação extremamente caótica, né? Inclusive, ele trabalhava nessa Pressolândia aí da Brasleme, do lado da AloBB, aí no final da Brasleme. A ideia é que todos possam receber. É melhor, efetivamente, você ter uma falência que todos receberam, do que você chegar ao final de um processo falimentar e falar, foi uma falência frustrada. Ou seja, muitas pessoas deixaram de receber. Tá? Isso é péssimo. E é péssimo também para o advogado, né? Porque você terá um monte de processo, perfeito, e sem liquidez, né? Eu já disse para vocês, e reitero, ficou sendo até enfadonho, né? Eu só queria receber os processos que eu já ganhei e não levei. Agora, vocês imaginem, diante dessa crise epidêmica que está tendo aí, que um monte de empresa quebrou, o escritório de advocacia está bombando. É um monte de ação trabalhista, né? E quando vem um, vem 50. Perfeito? Está sendo mandado embora de uma quantidade enorme. Aí vem a pergunta, será que efetivamente eu vou ter liquidez? Ou eu vou pegar 50 ações e vou ficar elas comigo só com título executivo? Isso vai gerar um custo, isso vai gerar efetivamente uma demanda muito grande. Né? Quando você fala, 50 processos trabalhistas que não são nada, no mínimo você está falando aí de 50 audiências.
Perdão, de 100 audiências, tá? Porque são duas. No mínimo, você está falando de 100 audiências. Aí você imagine você ir, né, 100 vezes para o fórum, perfeito, para tentar receber e não teve êxito. O prejuízo. Por isso que tem muito escritório que fecha devendo, tá? Fecha devendo. Eu já tive vários colegas que encerraram suas atividades advocatícias devendo 60, 70 mil reais. Por esta projeção, tá? Que é que a gente tem que ter essa visão futurista. Será que efetivamente eu vou ter liquidez nos meus recebíveis? Ou eu só estou pegando o processo que me trará mais despesa, só vai estar me onerando, principalmente quando a gente trabalha ad êxito. Então, nos dias de hoje, né, ligado à falência, perfeito, a gente efetivamente tem que ver isso com muita cautela, muita mesmo, ok? Se vale a pena entrar com esses processos ou não, perfeito? Então, quando a gente fala em falência, a gente fala aí efetivamente em equidade, né? Em paridade, ok? Para que todos venham receber. Existe aí uma supervisão judicial, lógico, para que esta equidade, esta paridade não seja violada, é uma norma, é uma lei, é a Lei 11.101, ela tem um procedimento a ser seguido, perfeito? Então, existe toda uma cautela a respeito deste assunto. Então, a gente tem que seguir na íntegra a normativa. Não podemos nos esquecer, tá, que a Lei 11.101 trata aí dos crimes falimentares. Então, para que a gente não venha incorrer em qualquer dos crimes falimentares tipificados aí na Lei 11.101, tá? Então, ela avisa o quê? A Lei 11.101 é destinada à identificação dos credores, apuração, avaliação e alienação de ativos, tá? Bem como para disciplinar quanto aos bens, contratos, obrigações e a condição do empresário do devedor. Então, vocês vejam aqui que, muitas das vezes, a empresa quebra e tem muitos contratos em vigência, perfeito, efetivamente, ainda ela tem recebíveis, então eu também tenho que fazer uma apuração do que tem para entrar e do que eu estou devendo, se efetivamente eu vou conseguir cumprir o término destes contratos, tá? O que eu contratei, perfeito? Tem que fazer essa avaliação do ativo, quanto vale. Eu disse que, inclusive, para vocês, né, existe um curso específico de avaliação de ativo, tá? Principalmente se for de bens imóveis, feito pelo Cresce, tá? Que se chama Valuation, que é efetivamente valorar quanto vale o patrimônio, quanto vale o acervo, perfeito? Quanto vale o patrimônio? Muitas das vezes tem advogados especialistas em valuation. Olha, eu quero vender a minha empresa, ou então eu estou num processo de falência, eu gostaria que fosse avaliado. E avalia-se não só o bem imóvel, quanto o móvel também. Imaginem se a nossa faculdade em Anhanguera entrasse num processo falencial, por exemplo. Quanto é que vale o prédio ali numa Avenida Brasileira, de esquina, ok, num bairro extremamente nobre, o prédio em si, quanto valeria? E temos que fazer a análise também do bem móvel, né? Quantas carteiras temos, quantos ares condicionados, iluminação, por isso que tudo isso é inventariado, tá? Por isso que tudo isso faz parte aí, ó, numa apuração e avaliação de ativo. Ativo imobilizado, perfeito? Então, eu tenho que saber efetivamente quanto isso vale para um processo falencial. Nessa linha que eu mencionei com vocês, que tem advogados especialistas nisso, tá? Em avaliação, para quem tiver interesse de trabalhar nesta área, é uma parte da falência extremamente, tem uma boa rentabilidade, tá? Por quê? Vejam só,
muitas das vezes a pessoa quer vender a empresa dela e o advogado tira um comissionamento a respeito disso, tá? Então, quanto vale a minha empresa? Sei lá, vamos supor que seja a faculdade como nós estamos tratando, vale 50 milhões de reais? É? Tá. Advogado empresarial está ligado à empresa, tá? Costuma-se trabalhar aí num percentual de 5%. É a média pela venda. Por favor, estando devidamente credenciado no CRES e tudo mais. Então, se você tiver êxito nesse recebimento, você está falando aí de 5% de 50 milhões, né? Não é um valor para ser desprezado, ok? Então, tem muita gente que trabalha nesta área, ligado à falência, da parte efetivamente do valuation, da avaliação e da venda, tá? Tem advogado que só gosta de trabalhar, como tem advogado que trabalha com venda de imóveis, né, de casa, isso e aquilo, tem advogado especializado no direito empresarial que só gosta de trabalhar com compra e venda de empresas. Compra e venda de empresas, nada mais do que isso. Perfeito? Então, ele é especialista nesse assunto. É uma atividade legal, uma atividade efetivamente que dá uma lucratividade boa, só basta aí a pessoa se aperfeiçoar neste assunto. O que você quer dizer com tudo isso, Marcos? Que aqui abre-se, né, quando eu estou falando nessa definição de falência, perfeito, abre-se para outras áreas, para quem quer trabalhar também com outras alternativas, com outros segmentos, perfeito? Então, você pode trabalhar aqui efetivamente com valuation, avaliação da empresa, você pode trabalhar com comissionamento para o recebível disso, tá? Não só do imobilizado, quanto efetivamente do mobilizado. Então, você faz parceria ligada a N empresas que tenham interesse nesse assunto, tá? E como a gente é o elo de ligação, perfeito? Como há uma supervisão judicial, e nós somos o elo de ligação entre os devedores, né, o devedor e os credores, isso chegará para nós, perfeito? Inúmeras pessoas vão mandar e-mail, doutor, tudo bem? Estou sabendo que a empresa faliu e tem uma frota de veículo lá, tem interesse. Tem interesse no maquinário. Ok, tem interesse efetivamente no prédio. Sou do mesmo segmento, o layout dessa empresa já foi feita para mim, está perfeito, tem interesse. As próprias, né, pessoas acabam entrando em contato conosco para negociar algo nesse sentido, tá? Em todo o acervo da empresa. Então, como eu estava dizendo, para finalizar aqui a nossa definição, abre outras searas para que a gente possa atuar, outras frentes. Aqui faz uma observação da linha do tempo, tá? Não vou perder muito tempo com isso. O que interessa para nós, tá? É a que está em vigência, 11.101 de 2005, na qual vocês devem ter em mãos essa legislação para o estudo, tá? Processo falimentar tem 3 fases, a pré-falimentar, a fase falimentar e a pós-falimentar. E temos aí a autofalência, tá? Que é o procedimento em que o devedor reconhece aí a irreversibilidade da situação jurídica e apresenta ao juízo pedido de encerramento de suas atividades. Quando ele chega à conclusão que efetivamente não terá mais condições de pagar ninguém, tá? Então, ele entra aí com um processo falencial. Ele pede aí a sua autofalência. Nessa linha de pandemia, tá? É uma discussão enorme dizendo que teremos, né, efetivamente, mais falidos do que falecidos, perfeito? Contanto que hoje uma parte aí da economia já começa a entrar em atividade porque efetivamente não está aguentando. Mas não é porque vai iniciar a atividade, tá, que a problemática está resolvida. Entendeu? Eu entendo que, né,
alguns setores, efetivamente, da economia, mesmo assim, as pessoas terão aí as suas restrições, né? Para quem frequenta restaurante e assim vai, você não vai querer frequentar em lugares muito aglomerados, que você não tem um conhecimento específico da higiene, e assim vai. Então, eu acredito, estou falando com isso, porque eu acredito que terá aí uma gama enorme de autofalência. Uma gama enorme. Eu acho que, efetivamente, muitas empresas aí não vão conseguir suportar isso, tá? E, efetivamente, encerrarão as suas atividades aí pedindo a sua autofalência. Nos dias de hoje, é a área que está sendo mais requisitada, né? A área de falência, tá? A área de falência. Muita ação falimentar. Distribuo ação todo dia agora, né? Na área de falência. Não pensa que isso me faz bem, muito pelo contrário. É triste você ver um monte de empresa quebrando. Perfeito, é triste. Vamos ver as consequências disso no futuro. Para o requerimento da falência, pode ser por iniciativa dos credores. O credor deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos. Impontualidade, execução frustrada e atos ruinosos. Então, na impontualidade, ele não paga no momento oportuno, né, a dívida contraída, então ele é um impontual, ok? Vejam só, a definição aqui fala de um dos 3 pressupostos, não precisam ser os 3 pressupostos em conjunto, é um dos 3, ou pela impontualidade, perfeito, ou execução frustrada. A gente já conversou a respeito disso, a gente tem que tomar um cuidado com prazo prescricional, artigo 206 lá do Código Civil, perfeito? Porque muitas das vezes a gente não fez o pedido de falência de alguém e preferiu entrar com uma ação de execução, tá? Preferimos entrar com uma ação de execução, e só que chega no momento dessa execução, por isso que ela chama-se execução frustrada, que o juiz pede para nós, o despacho já é padrão. Doutor, nomeie bens passíveis a penhora. Aí você já mandou ofício para o Detran, você já mandou ofício para a Arisp, você já mandou ofício para o Bacen, voltou, você já mandou ofício para a Receita Federal, voltou tudo negativo. A pessoa efetivamente não tem mais qualquer patrimônio. É uma execução frustrada, como eu acabei de mencionar minutos antes, você tem a falência frustrada e você tem a execução frustrada. Perfeito? Poxa, depois da execução frustrada que você não conseguiu receber, tá? Ainda existe o processo falencial, que você pode pedir a falência de alguém. Então, ela não se finaliza com a execução, tá? É um outro procedimento. Então, isso tem que estar bem claro, inclusive, no nosso contrato de prestação de serviços, porque isso não faz parte do pacote, né? Ah, eu estou na ação de execução, depois eu vou para a falência, aonde eu quero chegar com esta fala? Isso só vai onerando, né? E se você trabalha aqui ad êxito, perfeito, você está numa execução, seja qual área do direito for, e você está trabalhando, né, via recebimento de honorários, perfeito. Se você tiver êxito de honorários, o próximo passo da execução é mais um processo, é mais um ônus para o escritório. Então, você tem que tomar cuidado e delimitar isso. E eu falei do artigo 206 para que a ação de execução, perfeito, não prescreva, tá? Com você, em suas mãos, porque o juiz vai dar um despacho aqui. Doutor, nomeie bens a penhora. Você já mandou ofício para o Arisp, já mandou para o Detran, como eu disse, já mandou para o Bacen, não recebeu nada, vírgula, ele vai pôr, sob pena de extinção.
poxa, se ele me extingue um processo de execução, tá? É como se ele não tivesse existido, ele foi extinto. Então, o credor pode chegar para nós e falar, devo, não paguei, e agora não te devo mais nada, porque minha dívida com você foi extinta, amigo. Tá? Eu devia para você, não te paguei, e agora minha dívida judicialmente com você foi declarada extinta. Perfeito? E vai que numa dessa ele passa depois a ter patrimônio e assim vai. O credor vai ficar doido com você. Então, a gente tem que delimitar isso no contrato de honorários, se você irá propor efetivamente um processo de falência ou não, senão o pessoal por aí acha que a gente que ficou inerte e que tudo está dentro do combo, né? Doutor, tudo isso faz parte do pacote. Não é assim. Como tudo isso não faz parte do pacote, não. Uma ação de execução é uma coisa, ação de falência é outro procedimento, é outra normativa, é outra legislação. Perfeito? Eu não sei se eu vou atuar lá, eu tenho que analisar, tenho que ver o custo disso. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, um dos 3 pressupostos, impontualidade, execução frustrada ou atos ruinosos, tá? Quando ele efetivamente começa a contrair dívidas na empresa, tá? Com o intuito efetivamente de não pagar, ou ele tem um abuso de poder ou um desvio de finalidade, tá? Então, ao invés de ele efetivamente pegar o dinheiro e destinar para a empresa, ele destina para si próprio. Perfeito? É um dos motivos para a gente propor aí o processo de falência. Perfeito? Então, tomar cuidado com isso, para a hora que a gente for propor o processo, é um processo extremamente moroso, complicado, para que a gente efetivamente aí não tenha maiores problemas. Então, eu falei aqui da impontualidade, acho que não demanda muito segredo, né? Não pagou no vencimento, é um dos 3 aqui, né? Que a gente acabou de mencionar. Com relação aqui ao procedimento de falência, onde propor competência, né? Perfeito? Ele deve ser proposto aí no principal estabelecimento do devedor, tá? Principal deve ser distribuído aqui, ó, pedido no juízo do principal estabelecimento do devedor. Então, a gente tem que ver onde ele efetivamente exerce a sua principal atividade empresarial. O juiz que despachar a inicial deve determinar a citação da empresa devedora para contestar o pedido no prazo de 10 dias, sob pena de ser decretada a falência, tá? Então, só pode ter a citação através de mandado ou edital. Então, a gente propõe a competência de extrema relevância, onde é o considerado o principal estabelecimento do devedor. Isso também é uma análise que a gente tem que fazer muito, com muito detalhe, com muito carinho, porque, como eu acabei de mencionar, né, você vai pegar um principal estabelecimento perfeito do devedor, se ele for fora, né, do local onde você advoga, você também tem que colocar isso no custo, ok? Porque você terá que acompanhar o processo, você terá que se valer de correspondentes, tá? Existe, se você trabalhar disso, isso tem um custo, perfeito? O processo está rodando lá no Rio de Janeiro, principal estabelecimento do devedor. Você propôs a sua ação lá, o juiz dá um despacho, manifeste-se ao documento que está arquivado em cartório, uma declaração de IR. Você vai sair daqui de São Paulo, professor, o processo é eletrônico. Poxa, mas declaração de IR é sigilosa. Você vai ter que pegar seu carro e ir até o Rio de Janeiro para dar uma olhada? Não, você vai ter que subestabelecer para um outro colega, para que esse colega se dirija até o fórum, verifique o que tem, um colega que tenha efetivamente competência, né, que seja comprometido com o trabalho, perfeito?
ele vá até o fórum, que ele pegue todas as informações ligadas ao imposto de renda e te traga efetivamente essas informações. Ele vai te cobrar por isso. E não vai cobrar barato, porque é um dia que ele vai ter que perder de trabalho para ir até essa localidade resolver isso, mesmo estando lá no Rio de Janeiro. Perfeito? Então, eu estou mencionando isso para que a gente faça uma análise de custo, né? Vou ter que me socorrer dessas pessoas. E se você for, você vai ter... não quero me socorrer efetivamente num parceiro, né, num representante lá. Então, vai você, só que você vai ter que ter, vai com o seu carro, você vai perder seu dia de trabalho, perfeito, combustível, estacionamento, pedágio, alimentação, é uma problemática. Então, tudo isso a gente tem que olhar para que a gente não fique no prejuízo, hein? Perfeito? A visão que a gente tem que ter aqui, em especial, que já é uma empresa, tá? Que já está numa situação caótica, ela já está no processo falencial. Cuidado para você não atrair para si a falência. Né? Eu já disse isso. Muitas das vezes, quantidade de processo no escritório não significa nada. Você pega um monte de processo, mas se você não tiver liquidez, isso é considerado prejuízo. Perfeito? É prejuízo. Você efetivamente pagou para trabalhar. Essa é a informação literal. Você efetivamente pagou para trabalhar. Perfeito? Então, quantidade de processo não quer dizer nada. Então, essa análise pelo escritório de advocacia tem que ser muito bem feita. Por isso que tem alguns colegas, né, que somam-se à área de falência, aquela parte que eu mencionei para vocês, de valuation, de avaliação de ativo e passivo, tentar vender, para que ele tenha aí algum lucro nesse sentido, tá? Para a gente aí não ficar só esperando o resultado da falência. Perfeito? Senão pode ser que aí tenhamos problemas no recebimento. No recebimento. Ok? No caso de procedência do pedido, a falência será decretada, determinando aí essas providências descritas no artigo 99, tá? Então, ou seja, fala lá, efetivamente, a nomeação do administrador judicial, tá? A prática de indisponibilidade de bens, então, proibida a prática de atos de exposição de bens, ou seja, os bens serão declarados indisponíveis, será ordenada aí a suspensão das execuções, todas elas terão que ir para o juízo universal, a gente mencionou lá na definição que é uma execução concursal, ok? Determinar a ajuntada relação de credores, perfeito? Sob pena de crime de desobediência. Então, a pessoa, quando fale, ok, ela tem ainda algumas obrigações empresariais, tá? O nosso Código Civil, artigo 966 e seguintes, Código Civil, artigo 966 e seguintes, trata efetivamente do direito de empresa. Ele já abre o artigo 966, definindo quem é considerado empresário. Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E a partir desse momento que ele efetivamente define quem é considerado empresário, tá? Nos seus dispositivos posteriores, ele fala das obrigações do empresário. Então, não é a empresa quebrou, deixa lá para lá. Ela tem ainda responsabilidade, tá? Perante, efetivamente, esses credores. Então, muitas das vezes, o cara quebra, deixa a empresa para lá, depois ele está respondendo alguns crimes falimentares e ele não entende por quê. Poxa, doutor, eu quebrei, deixei para lá. Não é assim. Você tem que informar, você tem que efetivamente, né, tornar público que a sua empresa é uma empresa falida. Perfeito? É isso que nós temos que passar aí para a clientela, porque as pessoas não entendem desta forma. Deixa para lá e que se exploda, né? Cuidado com isso, hein? Muito cuidado com isso. Vamos lá.
Determinará a expedição de ofício aos registros públicos e demais repartições competentes, intimação do Ministério Público, entre outras, tá? A ofício ao registro público e demais repartições públicas, a partir do momento que a empresa está ou em recuperação judicial, que foi a nossa unidade 1 e 2, ou em processo de falência, o registro público de empresas mercantis, perfeito, ele vem uma anotação dizendo que aquela empresa encontra-se em processo falencial, tá? Por que tem que vir esta anotação? Porque muitas das vezes, quando a gente contrata como empresa, eu puxo o CNPJ dela para ver qual é a situação que ela efetivamente se encontra, tá? E a grande ideia, qual que é? Se eu for contratar com uma empresa que está num processo falencial, perfeito, eu já tenho este conhecimento desta análise de risco. Aí eu pergunto, vocês contratariam, né, com uma empresa que está em processo falencial, vocês contratariam? Deixa eu ver se tem alguém aí dos meus alunos. Tem, como não? Vocês contratariam ou não? Eita. Falem comigo. Já que ninguém quer falar, eu falo. Com certeza, né? A gente pode contratar com uma empresa que está em processo falencial, desde que ela nos dê alguma garantia. Perfeito? Tá? Desde que ela nos dê alguma garantia. Perfeito? Ela efetivamente nos dando alguma garantia, tá? Não há qualquer problemática. Então, tem muita gente que contrata. Muitas das vezes, a empresa precisa terminar uma produção e, de repente, se ela terminar essa produção do que ela se comprometeu, ela efetivamente poderá ter um recebível e deixar de ser uma falência frustrada. Perfeito? Sem problema nenhum. Aí tem que fazer uma análise de caso a caso. A gente estudou efetivamente esse quadrinho que falou desta fase preliminar e terminamos essa sessão. Alguém tem alguma dúvida? Queira me perguntar algo? Vocês poderiam pelo menos responder? Dá um desespero? Bom dia, professor. Minha internet está meio ruim hoje. Meu amigo, eu pergunto para os seus amigos, ninguém responde. Você poderia me dizer o que ocorre? Será que eles estão dormindo? Não sei, professor. Acho que está todo mundo desconfiado de falar e se eu fazer uma pergunta que nós não saberemos responder. Eu estou aqui para isso. Eu vou soltar um rojão de 12 tiros aqui, meu amigo. Todo mundo acordar. Brincadeira. Vamos lá. Indo aí para a unidade 3, seção 2. Nessa linha, ok? A gente parte aí de uma nova realidade, tá? Que é a apuração dos ativos, ver efetivamente quanto esta empresa tem de ativo, perfeito? A habilitação dos credores e deliberação quanto à forma de realização, ou seja, né, de como é que a gente vai liquidar isso, como é que a gente vai vender isso, quem são as pessoas interessadas em comprar ativo. Como eu disse anteriormente a vocês, perfeito, as empresas, tá, podem fazer uma compra e venda destes ativos para outras empresas do mesmo segmento. Então, muitas das vezes, a empresa que efetivamente encerrou suas atividades, está num processo falencial, o que ela fabrica? Ela fabrica parafuso. Poxa, eu não vou querer vender
parafuso para uma empresa que, né, é um açougue, é um frigorífico. Não vai dar certo isso, tá? Então, a gente entra em contato, perfeito, com outras empresas do mesmo segmento e fala, olha, eu preciso fazer a realização, né, a liquidação desses ativos. Você tem interesse em comprar? Será para um custo menor, efetivamente, do que o valor de mercado. Tem um lote lá de 1 milhão de parafusos. Interessa para você? Então, às vezes, a gente, advogado, não entra em contato, porque eu tenho que transformar isso em pecúnia, eu tenho que transformar isso em dinheiro. Isso tem valor econômico, perfeito? Porque se eu for tentar vender, as lojas já quebraram, vai ser difícil, se for para leilão, será preço vil. Então, vou tentar me socorrer a alguma empresa do mesmo segmento, que tenha efetivamente interesse no ativo dessa empresa. Perfeito? Isso é o trabalho que nós realizamos, né? Para tentar efetivamente fazer a realização deste ativo. Professor Marcos, mas isso não é tarefa do administrador judicial? Lógico que é tarefa dele. Tudo eu, efetivamente, vou me reportar a ele, tá, do que efetivamente eu estou fazendo. Eu tenho que levar para ele a melhor proposta. E tudo isso terá a supervisão, né, do juiz. Então, fala, ó, tem uma empresa do mesmo segmento, sediada em tal local, que tem interesse na produção desses parafusos, pelo valor tanto. O administrador judicial, ele não tem a expertise de todos os segmentos, de todas as empresas, não tem essa expertise. Perfeito? Então, se eu consigo me socorrer, levar para ele pronto, tá? Uma melhor análise desta realização desses ativos é muito melhor, ok? Então, aí entra a nossa parte, tá? O juiz aqui é protagonista nesta fase, pois é responsável pela prolação das decisões sobre as habilitações de crédito e impugnações, tá? Então, tudo aqui, nesse processo falencial, tem que estar aí, como eu acabei de mencionar, sobre a supervisão aí do juiz de direito. O termo legal de falência é a determinação do período suspeito. Trata-se de um ponto de referência em que o juiz opta por determinar a partir de qual momento atos praticados pela sociedade falidas devem ser investigados. Ver se ela efetivamente cometeu aqui algum crime, tá? De caráter falimentar. Será que ela tirava meia nota? Se ela não tirar a nota inteira, ela está efetivamente violando aí ofício. Será que ela está cumprindo essas determinações do juiz? Se não tiver cumprido, crime de desobediência. Será que efetivamente, né, deve-se ver se ela deve manter aí uma continuação provisória das suas atividades empresariais? Quando eu falo de continuação provisória, será que ele vai contrair empréstimo em nome da empresa e depois não pagar? Perfeito? Será que, de repente, um banco vai disponibilizar uma linha de crédito ou, efetivamente, um capital de giro, perfeito, e, de repente, ela não vai pagar? É o juiz que deve se manifestar a respeito. Ele tem um processo na mão, é ele que tem que verificar se há essa possibilidade ou não. Tem muita empresa que fale por falta, efetivamente, de fluxo de caixa, de capital de giro, um erro operacional. E não aquela frase inicial, quando a gente iniciou nossos estudos, que a empresa, de repente, tem viabilidade econômica. Perfeito? Então, eu preciso verificar, né? O juiz, na verdade, é ele, o papel dele é verificar se a empresa deve manter aí provisoriamente as suas atividades, encerrar os contratos que ela havia efetivamente formalizado lá atrás, ou não. Perfeito? Aí quem dará essa diretriz é o juiz de direito. Existem casos em que a continuidade pode conservar ativos da empresa, evitando um prejuízo maior.
Perfeito? Por exemplo, a Saraiva, processo falimentar, continua vendendo livros. Os livros, como a gente bem sabe, né, eles ficam obsoletos rápido. A gente vai comprar, principalmente, a gente tem que saber isso, né? Quando a gente vai comprar um livro, nós que somos da área do direito, a primeira coisa que a gente tem que ver no livro é sua edição. Ah, vou comprar um livro de falência. Deixa eu olhar aqui esse livro, qual é a edição dele, qual foi a última edição. Você não vai me comprar um livro de falência, ok, de 2010. Pô, edição totalmente desatualizada. Então, eu estou aqui no mês 6 de 2020, deixa eu ver qual foi a última edição. Ah, foi a 35ª edição, que saiu efetivamente em dezembro de 2019. Agora teve uma atualização da lei, eu estou na 36ª edição. Então, a gente sabe, por exemplo, neste caso, né, se eu tenho livros lá, efetivamente, eu ainda posso vendê-los, tá? Então, é melhor continuar, né, e conservando esses ativos na empresa. Você evita um prejuízo maior. Deixa eu vender isso, desafogar, porque daqui a pouco não vale nada. Perfeito? Já é edição obsoleta, já está arcaica, já não vale nada. Perfeito? Então, é melhor eu continuar com as atividades na empresa. Aí, como eu disse, é mera liberalidade do juiz, ele que efetivamente vai discorrer a respeito disso, né? Se vale manter a empresa ativa, né, tentando efetivamente minimizar esse custo ou não. Quando dá a sentença declaratória de falência, surgem algumas frentes. Habilitação, arrecadação, avaliação dos bens e definição de realização de ativos. Na fase de habilitação, eu tenho que apresentar aí todos os credores, ok? Tem que ter um quadro geral de credores aí para que eles se habilitem, né, no recebimento aí dos seus créditos. A arrecadação nada mais é, tá, do que a apreensão de bens, livros, documentos. Vamos arrecadar tudo aquilo que pertence efetivamente à empresa. Tudo é objeto, tá, de valor econômico. Qualquer objeto é de valor econômico. Então, para evitar dilapidação do patrimônio ou sua venda pelo devedor, para que ele não faça a venda e receba para si e não para a massa falida, isso é importante para ele. Vamos fazer a avaliação desse patrimônio. Ok, perfeito. Quanto vale este bem? Por isso que uma boa empresa que se preze, ela efetivamente tem tudo catalogado, tudo inventariado, tá? Tudo inventariado, tudo tem número de série, tudo tem custo, que seja uma mesa, que seja uma cadeira, seja o que for, ela tem que ter tudo isso, ok? Inventariado. E a definição aqui de realização de ativos, tá? Vamos vender estes bens em bloco, vamos vender esses bens isoladamente, vamos alienar partes produtivas na empresa. Aí, qual que é a melhor forma, né, de a gente efetivamente proceder à venda desses bens? É de forma individualizada, de forma conjunta? Qual seria o melhor mecanismo de venda deste patrimônio? Perfeito. Por isso que é importante, né, a legislação ela deixa bem claro a importância aí, efetivamente, da participação do devedor falido, ok? Por quê? Ele sabe melhor do que ninguém quanto vale e qual é a melhor forma de alienar este patrimônio, ok? Os bens objetos da arrecadação são vendidos por leilão ou por lances orais, propostas fechadas, pregão e assim vai. Perfeito? Se vocês forem lá na Justiça do Trabalho, balcão de qualquer
empresa ali, tem um jornalzinho distribuído gratuitamente, tá? Com o valor de vários bens. Você tem de tudo ali, perfeito? Você tem de tudo, tá? Desde carro, impressora, computador, mobiliário, imóveis, galpões. Tem muita gente que fica aí porque é por leilão, né? Tem muita gente aí por lances orais, tem muita gente que efetivamente vive disso, comprar mercadoria de leilão e vender. Perfeito? Comprar mercadoria de leilão e vender. Outro dia eu estava na Justiça do Trabalho e eu vi um leilão desse que achei até bem interessante, que eu nunca tinha visto. O oficial estava arrematando, né? Tinha uma pessoa arrematando, o oficial estava leiloando e havia uma pessoa arrematando, melhor dizendo, um clube não, como é que é o nome disso? Um parque infantil, né? Tipo de um circo, ok? Esses brinquedos infantis. Caramba, meu. E o cara vendendo um monte de coisa lá, vara de pesca, tal, isso e aquilo. Tinha tudo lá. Perfeito. Falei, caramba, como se vende tudo? Tudo tem valor econômico. Ok? Então, vamos lá. A etapa pós-falimentar é considerada a partir da sentença de encerramento da falência, ok? Onde é declarada extintas as obrigações e a cessação da inabilitação empresarial do devedor, salvo se esse foi condenado por crime falimentar. Nesta última hipótese, o devedor pode se reabilitar somente 5 anos após a extinção de punibilidade. Então, quando ele é declarado falido, né, e ele tiver efetivamente cometido algum crime falimentar, perfeito, apenas pelo prazo de 5 anos ele fica efetivamente inabilitado, ok? Para exercer atividade empresarial. Tem muita gente que não está preocupado com isso, né? Abre efetivamente a empresa em nome de outro e continua a sua atividade empresarial. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com quem a gente contrata. Ok? Unidade 3, seção 3. Vamos iniciar agora o estudo dos efeitos da falência em relação aos direitos dos credores, em relação à pessoa, bens e contratos do falido. Tá? Por que a gente tem que saber disso? Para ver se efetivamente a gente terá algum recebível. Vamos iniciar com os efeitos em relação aos direitos dos credores. Suspensão. Tá? Todas as ações judiciais, tá? Elas devem ser suspensas. Por quê? Tá? Elas têm que ir para o juízo universal, o juízo da falência. Exceto as demandas, exceto as que demandam quantias ilíquidas de créditos trabalhistas e fiscais. Por quê? A gente tem o prazo prescricional aí, e eu preciso transformar estas ações em líquidas. Quando a gente tem uma sentença trabalhista ela sai ilíquida. Existe efetivamente a fase de cálculo. Então, eu preciso liquidar esta sentença trabalhista para habilitar no processo falencial, tá? Então, uma suspensão das ações ajuizadas e elas devem ir efetivamente para o juízo universal. Vencimento antecipado das obrigações, ok? Então, se efetivamente ele foi declarado falido e ele tinha contratado com alguém a pagar 10 parcelas de R$1.000, ao vencimento antecipado de tudo. Por que isso, Marcos? Porque eu tenho que fazer a habilitação dos créditos, eu tenho que ver efetivamente se a minha falência não será considerada uma falência frustrada. Então, eu tenho que fazer todo este levantamento. Interrupção do curso dos juros a partir da decretação da falência, tá? Sujeitando seu pagamento caso haja saldo restante. A ideia é efetivamente que eu tenha uma visão
bem macro da empresa, de qual valor que é devido, por isso que ocorre o vencimento antecipado e a interrupção dos cursos, dos juros, a partir da decretação da falência. Prosseguimento das ações, tá? Contra devedores solidários não falidos. Por que isso? Para ver se efetivamente a gente consegue, né, com esse prosseguimento contra esses devedores solidários não falidos, tentar receber algum crédito. E, por último, correção monetária pode ser exigida como forma de recomposição do valor. Mas aqui, meus amigos, quando a gente discute correção monetária, juros e assim vai, né? Aqui, se a gente receber o principal, temos que dar graças a Deus. Perfeito? Se a gente receber o principal, ok, tá ótimo. Pode ser considerado como devedor falido, um empresário individual falido, uma EIRELI ou uma sociedade empresária. Pode haver extensão de falência quando há sócios com responsabilidade ilimitada. Ok? Cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado, para quem milita na área de direito empresarial, e conhecer muito bem tipos societários. Perfeito? Muitas das vezes a pessoa quebra uma empresa, mas a pessoa nem sabe quais são os tipos societários. É a gente visando a falência. Perfeito? Tem que passar para ela quais são os melhores tipos societários. Por quê? A gente tem aqui, ó, pode haver extensão de falência quando há sócios com responsabilidade ilimitada. Não esqueçam que sócios com responsabilidade ilimitada, o seu patrimônio pessoal entra, ok? Na falência. Cuidado com isso, hein? Então, muitas das vezes, quando a gente abre um processo, abre um tipo societário, perdão, perfeito, a gente tem que ver qual é o melhor tipo societário, tá? Cuidado com isso, para que efetivamente o nosso patrimônio pessoal não seja atingido. Quem fale é a empresa, perfeito? Quem fale é a empresa e não o sócio dela. A gente tem que tomar cuidado visando aí o tipo societário para qual ela foi aberta, para que a gente não venha a ter aí problema. As alterações da pessoa do falido trazem uma série de mudanças, tá? A principal delas consiste na dissolução da sociedade ou do empresário individual falido, perfeito? Então, a gente já viu que a gente, né, quando você efetivamente é decretado falido, você perde aí a sua capacidade processual, perfeito? Ele perde, né, a condição de falar por si nos processos em que a sociedade empresarial ou empresário forem considerados falidos. Então, na verdade, quem passa a falar por ele é o administrador judicial. A lei entende que ele não tem capacidade mais para exercer atividade empresarial. Por isso que, efetivamente, é nomeado um administrador para falar por ele, tá? Ele perde aí, efetivamente, a perda da administração dos bens e a posse indireta deles, ok? Cuidado com isso, hein? E pode perder aí a perda da faculdade de administrá-los. Por que eu digo isso? Porque muitos dos falidos querem serem depositários fiéis do seu patrimônio. Então, muitas das vezes ele fala, eu quero administrar. Mas a grande ideia é, será que ele é honesto o suficiente para não alienar, para efetivamente não sumir com este patrimônio? Perfeito? Aí, efetivamente, é uma ideia que o juiz vai ter que ter daquela pessoa. Será que ele é idôneo e não sumirá com esse patrimônio? A maioria das vezes o juiz acaba denegando, tá? Bom, falamos também um pouquinho da desconsideração da personalidade jurídica. A gente já começou mencionando, né, que efetivamente a gente abre uma empresa, uma sociedade empresária, para que o nosso patrimônio pessoal não seja atingido, perfeito? Porque o nosso patrimônio pessoal não seja atingido. Porém, se ele agiu com abuso de poder ou desvio de finalidade, ok, a gente pode chegar sim, né, tá aqui, ó,
por fraude ou abuso de direito, a gente pode chegar, tá, no patrimônio pessoal das dívidas societárias. Então, a gente tem que fazer prova disso. Então, o primeiro requisito é saber o tipo societário que aquela pessoa está incluída, perfeito? Segundo, efetivamente saber que quem quebra é a empresa e não a pessoa do falido, né, ou a pessoa do empresário. E terceiro, saber se ele efetivamente agiu com abuso de poder ou desvio de finalidade e ele efetivamente irá responder com o seu patrimônio pessoal. É o que diz o texto aqui, ó. Por meio dela, rompe-se o véu da pessoa jurídica, passando o sócio que praticou tais atos a responder com seu patrimônio pelas dívidas societárias. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente comentou na última aula, tá? O remédio jurídico, quando algum bem for arrecadado, tá, indevidamente, a gente tem que entrar ou com o remédio jurídico chamado embargos de terceiro, ou pedido de restituição. Muitas das vezes a empresa encerra as atividades, é lacrada, é fechada, só que tem um patrimônio seu lá. Eu até me dei como exemplo a respeito disso, né? Muitas das vezes, eu advogo com uma empresa de sorvete que ele deixa os freezers em consignação. E muitas das vezes a empresa quebra e o freezer está lá dentro. Eu tenho que me socorrer. Ou eu peço a restituição, se o juiz indeferir, tá, a restituição do freezer, mesmo fazendo prova que eu sou o dono, tá, eu tenho que me socorrer de embargos de terceiro, perfeito? E discutir isso judicialmente. Que aqui cabe recurso, né, apelação, e assim vai, eu vou discutir o processo. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Sim, Marcos. Ah, pelo menos alguém me responde, né? Sim, doutor Marcos. Olha que formalidade. Alguém tem alguma pergunta para me fazer a respeito disso ou não? Da unidade 3? Por enquanto, não. Eu também não tenho. Que ótimo. Então, tá bom. Meus amigos, eu vou tomar um copo d'água. Daqui 10 minutos a gente volta para eu terminar a unidade 4. Pode ser? Pode sim. Combinado. 10 minutinhos. 1h30 falando, cansa.